Irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje quero conversar com vocês sobre o texto sagrado que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versos 13 e 14 e também os versos 18, 19 e 20. A palavra de Deus, o texto sagrado, ele nos diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus e em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos e irmãs, eu quero iniciar nossa reflexão hoje com uma afirmação. Acreditem, o inimigo de nossa alma, ele faz todo o possível para minar a nossa fé. A ideia de minar é a ideia de cavar por baixo, de corroer, de invadir ocultamente, de atormentar e de destruir. Mais que levá-lo a uma descrença, ele deseja te influenciar a tomar atitudes que são frontalmente opostas à fé que você professa, a fazê-lo negar o Cristo, não somente por meio de suas atitudes, mas também por meio de suas palavras. Um exemplo bíblico e claro disso, nós encontramos no apóstolo Pedro. Quando confrontado no dia da prisão do Cristo, no momento onde o Cristo estava sendo açoitado, perguntam para ele, dizem para ele, você também faz parte desse povo, você também estava com ele. E Pedro responde, não conheço tal homem. A história, meus amados, ela é e sempre será a mesma. Ela se repete em épocas diferentes, em regiões diferentes, em ocasiões diferentes. E aqui estava se repetindo em Tessalônica, onde os crentes estavam sendo duramente perseguidos e enfrentavam essa tensão entre permanecerem firmes na fé, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, ou então negarem a fé pela atitude e por palavras. Pela graça de Deus, nós vemos que a igreja em Tessalônica triunfou e esta foi uma igreja vitoriosa. O texto que nós lemos mostra os fundamentos, as razões pelas quais nós podemos afirmar que a igreja de Tessalônica foi uma igreja vitoriosa nesse momento. E a primeira delas, nós a encontramos no verso de número 13, onde nós vemos que esta igreja teve a sua vida transformada pela palavra, que atuou poderosamente no meio deles e no coração deles, a tal ponto que o apóstolo Paulo expressa sua gratidão, porque eles aceitaram a palavra de Deus, entenderam que esta palavra verdadeiramente é palavra de Deus e essa palavra influenciou poderosamente a vida deles.
O apóstolo Paulo chega a afirmar que esta palavra estava operando. Portanto, essa palavra estava em ação, ela era eficaz na vida daqueles crentes. E a razão disto é muito simples, é fácil nós entendermos. É porque é a palavra de Deus. E por meio da palavra de Deus, o próprio Deus age, o próprio Deus intervém, o próprio Deus estava operando e confirmando cada um daqueles irmãos. Notem, amados, o que aprendemos aqui é que a mensagem cristã é uma palavra que transcende meros credos verbais, meros credos intelectuais. Por detrás dela encontra-se o poder e a presença de Deus que age por meio do seu Espírito Santo. E é essa presença abençoadora que não permite que o crente tome definitiva e finalmente, que ergue o crente e que concede ao crente e à igreja vitória em Cristo Jesus em meio aos problemas e às dificuldades. No caso da igreja de Tessalônica, em meio às perseguições, mas nós podemos com muita tranquilidade dizer, em meio a cada opressão, em cada dificuldade, venham elas de onde vier. A segunda razão que o texto nos apresenta, pela qual nós podemos afirmar que a igreja de Tessalônica é uma igreja, foi neste momento uma igreja vitoriosa, é a sua fidelidade a Cristo em meio aos sofrimentos. Nós vemos no verso de número 14 que esta igreja estava disposta não apenas a sofrer, mas essa igreja experimentou terríveis perseguições, e em meio a estas perseguições e por causa dessas perseguições, elas se tornaram imitadores de outros crentes que haviam também sofrido perseguição por causa de Cristo Jesus. Essa disposição, meus queridos, de sofrer por Cristo, honra a Cristo, exalta a Cristo, e mais que isso, identifica a igreja e o crente com Cristo. No versículo de número 15, nós encontramos uma expressão muito interessante de Paulo. Ele diz: mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Essa igreja foi uma igreja vitoriosa, porque houve no coração desta igreja a disposição de sofrer de modo a honrar a Cristo. E essa disposição nós precisamos ter, venha de onde vier o sofrimento. Nós não estamos enfrentando hoje, pela graça de Deus no Brasil, uma perseguição contra a igreja, mas a igreja tem passado por momentos difíceis, assim como toda a nossa nação. E a nossa decisão deve sempre ser passar por esse momento de modo a honrar a Cristo, a exaltar a Cristo, a glorificar a Cristo. Uma terceira verdade que mostra que essa igreja, a igreja de Tessalônica, triunfou em meio à sua perseguição, ao seu sofrimento, à opressão que estava sofrendo, nós a encontramos nos versos 18 a 20. Aquela igreja se tornou, apesar de tudo, razão de alegria. Nós sabemos, amados, e esta era a compreensão da igreja, que Deus reina de forma soberana e suprema, que Deus transforma o mal em bem. Nós sabemos, amados, pelo texto que lemos nos versos 18 a 20, que o inimigo da igreja, o inimigo de nossas almas, ele estava tentando desfazer os caminhos dos missionários, os caminhos de Paulo, ele estava estabelecendo enganos, bloqueando a possibilidade de Paulo chegar àquela igreja, aparentemente impedindo o avanço da igreja, aparentemente impedindo o avanço espiritual de cada crente,
mas nós sabemos que os propósitos eternos de Deus, que os planos eternos de Deus jamais serão frustrados, e nós sabemos que o próprio diabo é o diabo de Deus, está sob o controle de Deus e nada pode fazer a menos que Deus o autorize e permita. Portanto, meus amados, aqueles irmãos, na certeza de que Deus é o Senhor da história e de cada situação, se regozijaram, assim como o apóstolo Paulo, nas coisas celestiais, olhando para as coisas que são eternas. E então, nisto, encontraram forças para enfrentar as dificuldades e os problemas que os atingiam naquele momento, porque a vitória da igreja se firma em Cristo, que concede aos verdadeiros cristãos a disposição para que, em meio ao sofrimento, permaneçam fiéis a Cristo Jesus, se tornando motivo e razão de alegria. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. A igreja que triunfa em Cristo em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades, e preserva pela misericórdia de Deus a sua fidelidade, vivendo para a honra de Deus. É uma igreja triunfante, é uma igreja que se torna motivo de alegria. Que em Cristo você seja, sim, bênção de Deus em meio a todos estes problemas e dificuldades que estamos enfrentando. Eu quero orar com você. Deus de amor e de graça, conceda ao teu povo e à tua igreja sermos de fato fiéis ao Senhor, sermos de fato, Deus, motivos de alegria, termos de fato, Deus, a nossa vida e coração transformados pelo Senhor por meio da tua palavra santa. No nome de Cristo oramos. Amém. Que Deus abençoe você.